Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Meu querido, veja bem, vocês já me conhecem, eu sou um dos divulgadores, do Evangelho Eterno, baseado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Mas esse Evangelho Eterno, ele não é muito bem visto ainda por aqueles que se dizem futuristas, pregadores da graça, né? Eu não sou contra a graça, não. Eu sou contra alguém dizer, não concordo com alguém dizer que nós vivemos o período da graça, desrespeitando totalmente aquilo que Paulo ensinou lá quando ele disse que o evangelho que a ele foi confiado foi pregado a todas as nações debaixo do céu. Capítulo 1 de Colossenses, o versículo 23 e 24. Meu querido, eu quero falar sobre a segunda e a terceira fase do casamento judaico, para você entender por que Jesus mencionou Mateus 24 e 36. Nós vamos chegando lá de onde que Jesus tirou aquela cultura e aqueles ensinos. A segunda fase do casamento judaico era uma fase chamada Erusim. O que quer dizer isso? Nessa fase do casamento, chamada Erusim, nessa cerimônia, o noivo faz a promessa para a noiva de voltar, retornar para se casar oficialmente com ela, isto é, com a noiva. Isso te lembra alguma coisa, meu querido? Então a promessa do noivo de voltar para se casar oficialmente com a noiva, reflita um pouco você comigo, para ver se você entende João 14 e Apocalipse 19, 7 ao 10. Nessa fase do casamento, que é a segunda fase do casamento judaico, chamada Erusim, que é a fase que ele deixa a moça na casa dos seus pais, ele namora com ela, ele a desposa, não é? Tira ela para um compromisso e faz a promessa de voltar. Então o noivo, ele ficava com a responsabilidade de preparar um lugar para os dois irem morar juntos. Já a noiva tinha como obrigação, dever, compromisso, ficar pronta para o noivo quando ele viesse. Então, ela tinha que estar preparada para receber o noivo. Alguns exemplos de casamento que aconteceu sobre um UPA ou UPAR, que é a foto que você está vendo na capa desse vídeo, você vai encontrar em Joel capítulo 2, versículo 16 e o Salmo 19, 5. Na terceira fase, depois da segunda fase do casamento judaico, chamada Erusim, nós temos a terceira fase, que é a terceira fase chamada Nezuim. O que significa isso, Alberto? Nezuim significa que nessa terceira fase, chamada Nezuim, a terceira e última fase do casamento judaico, ela é chamada de Nezuim, onde o noivo encontra a noiva depois de 1, 2 ou 3 anos. Era assim que funcionava a cultura judaica no casamento. O mais interessante dessa última fase é que a única pessoa que sabia a data que o noivo iria encontrar a noiva era justamente o pai do noivo. E um dos motivos que Jesus disse isso aqui, em Mateus 24, 36, ele diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, a não ser exclusivamente o Pai. Meu querido, Jesus tirou isso da cultura judaica, porque o rapaz, ele ia lá na casa da noiva. Lembra do casamento de Isaac? Lembra de quem foi lá para combinar o namoro dos dois, de Isaac e Rebeca? Você lembra que foi o jovem Eliezer, que era nascido na casa de Abraão? Você lembra disso? Então, nós observamos que quando Jesus ensinou isso aqui em Mateus 24 e 36, ele estava tratando justamente da cultura judaica. Então, você observa que na característica do casamento judaico, o noivo, quando ia se encontrar com a noiva, vinha com uma comitiva de várias pessoas, constituída de amigos, familiares, até a casa da noiva. E durante o caminho, eles iam tocando chofar,
que era uma espécie de trombeta, né, minúscula, feita de chifre de animais. Então, alguns teólogos, os mais renomados e teólogos de verdade, afirmam que assim seria a vinda do Messias. Aí, meu querido, você tem que prestar atenção numa coisa. Duas coisas aconteciam no casamento ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que aconteceu no dia do Senhor, que aconteceu o juízo, aconteceu vingança e consolação. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus trouxe o juízo sobre Israel, ele estava casando com a noiva espiritual chamada Igreja Nova Jerusalém. Então, enquanto para muitos um casamento poderia ser tristeza, talvez existiu várias ex-namoradas, várias ex-namorados, né, tanto da noiva como do noivo. Então, para os ex, poderia ser uma tristeza, mas para o rapaz que estava casando,